Conhecimentos teóricos e práticos dão origem a inquietações. É nesse espírito que os trainees foram convocados a contribuir. Chamo agora as trainees Thalita, Tatiana e Camila, que vão contar um pouco sobre essas proposições. Bom dia. Como podemos ver, nós fomos saindo aos poucos do desconhecido, como citou o Pedro e a Gabriela. E o Sebrae Nacional, ele nos proporcionou esse caminho entre o teórico e o prático. E nessa trajetória, se você tirar uma foto do nosso T0 e hoje, você vai ver que nós todos, nós crescemos como pessoa, crescemos como profissionais. Isso, eu acredito que não tem preço, né? Nós realmente seremos, tanto aqui como nas nossas casas ou em outro emprego, profissionais melhores para o nosso país. O blog, como vocês viram, ele é um instrumento para refletir, é um instrumento para compartilhar, mas ele também se tornou um instrumento para nós, para inovar. Ele obrigou desde o início que a gente exercesse a nossa criatividade. E se vocês tiverem curiosidade, eu espero que depois dessa vocês tenham, ou alguns já até tiveram, vocês vão observar que aos poucos, talvez em detalhes, nós fomos exercendo essa criatividade. E quem poderia imaginar que alguém escreveria um blog no futuro sendo presidente do Sebrae? Isso aconteceu. Quem pode visitar o blog do nosso trainee Lucas, vai ver que ele escreveu como sendo presidente do Sebrae. Isso, apesar de parecer um detalhe, ele surgiu um grande efeito na casa, porque eu acredito que é um dos mais conhecidos nos corredores. Ele trouxe uma estratégia nova de escrita. E quem sabe nós, como colaboradores, podemos trazer isso para blogs do Sebrae, para que as pessoas sejam atraídas a ver, ler e participar com a gente, né? Sendo uma forma interativa. Outro aspecto interessante foi, por exemplo, o trainee Pedro, onde ele se encontra aqui. Ele estava estudando as trilhas de inovação, né? Nós fizemos trilhas aqui, e ele decidiu pegar esse aprendizado e colocar no blog. E ele acabou fazendo um video post. E não só ele, mas aí depois disseminou pelos trainees, o André tem, a Camila tem. Por quê? Porque foi verificado entre nós que é interessante, que talvez seja mais... às vezes, você está em casa e não quer parar para ler, mas você pode parar para ouvir. Então, você clica lá e ouve o que aconteceu naquela semana. Então, são pequenas coisas que, com o tempo, são pequenas coisas que mudam e fazem com que aquele blog seja mais atrativo. Eu mesmo, quando eu estava no terceiro rodízio, eu fiz uma entrevista lá com produtores e perguntei para eles o que o Sebrae fez por vocês, o que o Sebrae transformou na vida de vocês. E esses produtores me falaram, trouxe qualidade de vida, realmente o Sebrae, quando ele entrou aqui, ele fez isso, e foram citando, e eu gravei. Quando eu voltei, eu falei, por que não colocar no blog? Porque a imagem do Sebrae, ela vai ser fortalecida, porque assim as pessoas podem conhecer algum produto e serviço do Sebrae, e muitas vezes a gente tem tudo isso, porque... felizmente, o Sebrae Nacional ele tem uma imagem forte lá fora. Ele pode fazer coisas como essa e trazer e expor. E muitas vezes a gente não faz. E colocando ali, eu acredito que a imagem do Sebrae é fortalecida, porque são pessoas simples que falam o que realmente aconteceu, o que mudou. Então, o que a gente vê? Que o blog, inicialmente, foi um pouco obrigatório. Foi uma obrigação nossa ter essa criatividade estimulada. Só que com o tempo, aos poucos, a gente foi tirando do virtual e colocando aqui dentro da casa. E essa criatividade, ela foi expandida não só a nossa escrita, ou a nossa forma diferente de mostrar o que a gente estava conhecendo, mas nas nossas entregas. E se você pesquisar, perguntar para cada um, o nosso próprio projeto aplicativo. Eu acredito que a gente pegou esse exercício de criatividade e tentou trazer para as nossas proposições. E a gente espera realmente que traga alguma mudança efetiva para nós, o sistema Sebrae. Bom, como a nossa colega Thalita falou, as nossas entregas nos rodízios e os próprios blogs foram uma forma de nós inovarmos dentro da instituição e também de trazermos contribuições e proposições mesmo. O nosso desafio, ao final de cada rodízio, era grande.
Nós tínhamos que apresentar produtos inovadores, consistentes e que realmente agregassem conteúdo, tanto ao Sebrae quanto ao público-alvo dele, né? O público externo, a depender do nosso trabalho. Se no início nós tínhamos pouca experiência de Sebrae e até pouca experiência como profissionais, afinal somos todos recém-formados, aos poucos essa nossa visão foi se aprimorando e a nossa capacidade de análise crítica também foi melhorando. Eu lembro claramente do nosso primeiro relatório, na segunda semana do programa, em que nós descrevíamos muito e analisávamos ainda pouco. E aos poucos isso foi sendo construído ao longo de todo o programa. Hoje nossos relatórios são muito mais analíticos, muito mais propositivos e menos descritivos. Né? Erros e acertos, claro, acontecem ao longo de todo o processo, mas foi uma forma de nós irmos aprendendo a contribuir e a melhorar os nossos trabalhos, a fazê-los de uma forma diferente. Algumas dessas entregas, né, que foram mencionadas pela Thalita e que já foram implementadas ou estão em vias de serem implementadas, foram, por exemplo, as 2 ideias de negócio que eu fiz no primeiro rodízio e que desde outubro do ano passado já estão acessíveis no portal do Sebrae, para que qualquer empresário possa ver. Também o livro que o Hugo fez, que está ali atrás, relacionando economia, desenvolvimento territorial e as soluções do Sebrae para desenvolvimento territorial. Para quem ainda não conhece o livro, ele já está em fase de editoração e deve ser publicado em breve. Também a nossa colega Loreane, no terceiro rodízio, ela fez uma cartilha para o Sebrae de Pernambuco a partir de uma demanda que ela verificou lá para materiais sobre e-commerce. Ela já deixou todo o conteúdo da cartilha feito para que ela pudesse ser elaborada pelo Sebrae de Pernambuco. Bom, eu poderia estar aqui citando muitos outros exemplos de vários outros colegas, né? Cada um fez uma entrega, mas eu acho que uma forma mais interessante de vocês verificarem cada uma dessas entregas seria acessando os nossos blogs. Era lá nos blogs que nós refletíamos sobre a construção desses trabalhos, que nós colocávamos o produto final e é uma forma de nós contribuirmos para toda a casa e até darmos em troca todo o investimento que foi feito em nós ao longo desses últimos meses. Bom, nossas entregas foram bem importantes, mas talvez uma das nossas principais proposições venha com o nosso projeto aplicativo, como a nossa colega Camila vai falar agora. O projeto aplicativo ele foi uma demanda do programa de trainees, cujo objetivo dele é fazer com que nós propuséssemos ao Sebrae alguma solução dentro da metodologia GEOR. Ele foi resultado de um longo período de pesquisa, uma vez que nós ficamos sabendo desse projeto logo nos primeiros meses do programa. Então, o que nós, com alguns meses de experiência só do Sebrae, recém-formados, iríamos propor para uma instituição com décadas de existência? Isso era uma inquietação dentro de todo mundo aqui, né? E a resposta veio de acordo com o tempo, conforme nós conhecíamos a atuação do Sebrae. Eu pude ver no blog do Alberto mesmo que a maneira como ele chegou para o tema do projeto aplicativo dele foi no primeiro rodízio dele, conhecendo a unidade de acesso a serviços financeiros. Lá, ele diagnosticou uma necessidade que os empresários tinham de descobrir as vantagens e as desvantagens de adotar o meio eletrônico como forma de pagamento. Então, a solução que ele trouxe no projeto dele foi a disponibilização online de uma ferramenta para a consulta dos empresários. Já no caso da Larissa, como eu pude conversar com ela também, que eu vi no blog dela, foi no primeiro rodízio dela também, na unidade de marketing e comunicação, e lá ela trabalhou com a integração dos núcleos da unidade. Aí foi assim que ela percebeu a importância de integrar as informações e divulgar elas para todo mundo atuante na unidade. Isso daí ela focou no núcleo de patrocínio e resolveu expandir o projeto dela para o sistema Sebrae. Em seguida, assim que a gente descobriu qual era o tema que nós queríamos tratar, foi necessário nós verificarmos a viabilidade e também a real necessidade da unidade em adotar um projeto como o nosso. Para isso, nós fomos instigados a consultar diversas unidades do Sebrae, conversar com diversas pessoas e buscar por sugestões, informações que no final foram muito importantes para todos nós concluirmos o nosso projeto. Foi até muito comum, como aconteceu comigo, de você chegar com uma ideia no começo, uma ideia que inicialmente para você parecia perfeita, só que conforme você foi buscando informação, amadurecendo essa ideia, você percebia que podia se tornar uma coisa muito mais robusta, que foi como aconteceu com muita gente. Um outro paralelo que eu queria traçar aqui também é em relação às entregas. As entregas elas estavam previstas nos planos de trabalho dos rodízios,
E lá, a nossa preocupação maior era fazer essas entregas da melhor maneira possível, talvez até de uma forma inovadora. Já o projeto aplicativo, ele é fruto de uma escolha nossa, ele é fruto do nosso amadurecimento e de todo o conhecimento que o programa possibilitou que nós conseguíssemos no Sebrae. E para isso eu posso dizer que ele foi resultado da nossa criatividade, assim como os blogs. Os blogs, como mencionado anteriormente, eles nos estimularam desde o começo do programa a ser muito criativos. E eu não vou nem citar casos assim, isolados, porque a existência de posts criativos, inovadores, já foi citada aqui até a exaustão. E, como conclusão, eu posso dizer que a proposta do programa dos trainees, ela foi atendida, porque a proposta do programa seria o quê? Seria oxigenar a casa com novas ideias. Isso daí aconteceu. Foi unir o nosso olhar novo e diferente, novo para o Sebrae, juntando o conhecimento e toda a experiência já existente na casa. E é por isso que eu deixo a minha mensagem final de nós trainees, falando que é importante o Sebrae continuar investindo na criatividade dos colaboradores, seja por meio de blog, seja por qualquer outro tipo de ferramenta.